Olá, Sagita. Esta aqui é uma leitura de o que um sagitariano, uma sagitariana está fazendo. Como que é que está? O que está tentando? Como é que está? Está tentando fazer algo, alguma coisa? O que está tentando mudar? O que está tentando conquistar? Quais são os desafios que está impedindo de avançar? A direção mais alinhada para o crescimento, né? E o que precisa decidir? Como que precisa de agir? Enfim, vamos ver como é que está esse sagitariano, essa sagitariana. Tenho que ver se as cartas elas ficam aparecendo. Então aqui, o que acontece agora na vida deste sagitariano, dessa sagitariana? Um 8 de paus, lado sombra. Aqui são atrasos, frustrações, resistências. Resistência à mudança, sentir um pouco sobrecarregado, sobrecarregada, notícias que chegam também. Então, neste momento aqui, há uma sensação de estar no centro de uma tempestade silenciosa. E os dias aqui parecem se arrastar em meio a atrasos constantes, projetos que não avançam, lado sombra, né? Decisões adiadas também, pode ser, promessas feitas a si mesma, que ainda não foram cumpridas. E essa lentidão gera uma crescente frustração, como se cada passo fosse contra uma corrente invisível. E há uma nítida resistência à mudança aqui também. Não por falta de desejo, mas por medo do desconhecido, por uma insegurança também, que pode sussurrar no ouvido, né? E se for pior? Né? São medos invisíveis, inconscientes. Como você está se sentindo um pouco sobrecarregado, é como se alguém estivesse carregando uma mochila cujo peso aqui aumenta a cada dia. E então, de repente, notícias que podem chegar, algumas inesperadas, talvez outra perturbadora, ou talvez até uma notícia promissora, mas todas elas, Sagi, claro que você tem que encaixar na tua realidade, né? Precisa, exige atenção, decisão, reação. É como se o mundo externo insistisse em invadir o seu espaço interno, exigindo respostas, quando você ainda está buscando por perguntas. E o que você está tentando conquistar ou mudar? Estou vendo aqui melhor a luz para colocar na carta, para ficar melhor no vídeo. Um 7 de espadas aqui. Se safar de assuntos indesejados, precisa ter coragem, justificativa, agir estrategicamente, agir com diplomacia. No fundo, Sagita, há um anseio claro aqui. Se safar de assuntos indesejados, sabe aquelas obrigações tóxicas? Conversas desgastantes, compromissos que não ressoam mais com quem você é? E não se trata de fuga, mas de uma seleção consciente. Você quer escolher onde colocar a sua energia e para isso precisa de coragem. Não a bravura de um herói, mas a coragem silenciosa de dizer não, né? De fechar portas, de seguir sozinho ou sozinha quando necessário. Às vezes, né, ficar falando os planos para familiares ou pessoas próximas e aí ficam dizendo, mas eu não disse que ia... fica cobrando como se você devesse algo, percebe? Então, e aí você busca uma justificativa interna, não para convencer os outros, mas para si mesmo, para si mesma. Por que eu estou fazendo isso? Será que vale a pena? E ao invés de reagir impulsivamente, deseja agir estrategicamente, planejando movimentos com calma, com sabedoria, com propósito, porque quer aprender a agir com diplomacia, sem perder a sua autenticidade, equilibrando firmeza e compaixão nas relações, especialmente com aqueles que não compartilham mais a sua visão. Então, se você já está... Se você não me conhece, eu nem me apresentei, né? Eu me chamo Marinês, esse é o canal Consultar Tarot Online. Se não me segue ainda, se inscreva aqui no canal,
já vai deixando o teu like. Ah, quais são os desafios que estão te impedindo de avançar? Um 10 de copas, lado sombra. A ilusão, desconexão, valores desalinhados, relacionamentos difíceis. E o caminho está bloqueado por sombras internas. E a primeira delas é a ilusão, a crença de que tudo precisa estar perfeito antes de agir, ou de que a felicidade está em algum lugar no futuro, fora de alcance ainda, né? Porque essa ilusão, ela paralisa. E em seguida vem a desconexão, que você se sente distante de si mesmo, de si mesma, como se observasse a sua própria vida de longe, sem emoção real, sem presença plena. E há também um profundo desalinhamento de valores. O que você diz ser importante, como paz, liberdade, autenticidade, que não combina com as suas ações, que são, pode serem elas, compromissos excessivos, busca por aprovação, sacrifícios constante. Isso cria conflito interno, silencioso, mas devastador. E por fim, ainda os relacionamentos difíceis, né? Pessoas que sugam a tua energia, expectativas que não correspondem, laços que já não nutrem, mas que você ainda carrega por culpa, ou por medo, ou talvez por costume, né? Ou talvez diz assim, mas é da família. E qual a tua direção mais alinhada com o seu crescimento? 4 de espadas. É um desligamento para a paz interior, uma reavaliação, uma trégua, uma concentração, talvez um descanso, um relaxamento, uma contemplação. E a saída aqui, Sagi, não está na corrida, mas no recuo. A verdadeira direção de crescimento começa com um desligamento para a paz interior. Um convite a desacelerar, a desligar o ruído externo e ouvir o que o silêncio tem a dizer. É tempo de reavaliação. Olhar com honestidade para as escolhas feitas, reconhecer aquilo que serve, o que deve ser de soltar, né? Você precisa declarar uma trégua consigo mesmo, consigo mesma. Acabar com a guerra interna de cobranças, de autocrítica, de exigências excessivas. E se permitir descanso. Não como luxo, mas é como uma necessidade vital. Que haja relaxamento no teu corpo, na tua mente, no teu coração. Reabre espaço para a contemplação de momentos em que simplesmente ser é mais importante que fazer, porque nesse vácuo de atividade surge clareza, e nessa clareza a concentração retorna. Não dispersa, mas focada no essencial. E decidir. 9 de ouros aqui. 9 de ouros é a carta do contentamento, da satisfação, da gratidão, desejo que se torna realidade, talvez até um reencontro. Decidir não é apenas escolher entre opções, mas assumir o comando da própria narrativa. Quando você decide com consciência, abre-se para o contentamento. Aquela sensação tranquila de que, mesmo imperfeito, o momento é suficiente. Surge também a satisfação, que é genuína não pelo que foi alcançado, mas por ter agido com integridade. E a gratidão, ela floresce naturalmente quando você percebe o valor das pequenas coisas. Um raio de sol, um gesto de carinho, um minuto de silêncio. E então, magicamente, o desejo ele se torna realidade. Não parece só um sonho distante, mas é uma consequência natural de viver alinhado. Mais do que qualquer conquista externa, há um reencontro consigo mesmo, consigo mesma, com a sua essência, com a criança interior, né, que um dia sonhou livre antes que o mundo ensinasse a se encaixar. E o agir? O que fala aqui esse fundo de deck, o 8 de espadas? Fala de esforço, fala de confiança nas etapas do processo, de tomar consciência do poder de escolha, de independência de se livrar das amarras, de crenças limitantes, libertando-se de conceitos. Então, agora é a hora de agir. Não com desespero, mas com propósito. Haverá esforço? Sim, porque a transformação ela exige movimento. Mas esse esforço é sustentado pela confiança nas etapas do processo. Saber que nem tudo precisa ser resolvido hoje.
que o caminho ele se constrói passo a passo. E você começa a tomar consciência do poder de escolha, de entender que mesmo diante das circunstâncias, você sempre tem a última palavra sobre como responder. E isso traz independência para se livrar de amarras. Aquelas promessas do passado, identidades ultrapassadas, papéis sociais que já não servem mais. E é preciso se libertar de crenças limitantes, tipo, não sou capaz, não mereço, é tarde demais. É tempo dos conceitos. É tempo também de se livrar dos conceitos já impostos, né? Como sucesso, amor, realização, que às vezes é até definido por outras pessoas, nem é por ti. E ao quebrar essas cadeias, você respira fundo e dá o primeiro passo. Um passo verdadeiro rumo à liberdade. E a conclusão aqui, olha só, Sagita, a tua leitura ela começou com o 8 de paus e ela está terminando com o 8 de espada e não tem nenhum arcano maior aqui nessa leitura. Então, 8 e 8 é 16, tá? Aqui o que está em oculto é o arcano maior, a carta da torre. E a torre, aqui ela fala de uma transformação, de uma alquimia. Porque nenhuma jornada ela é linear. Não é. Ela oscila entre o caos e a calma, entre o peso do presente e a leveza do possível. Mas cada fase, a frustração aqui, a busca, o enfrentamento, a pausa, a decisão e a ação, e faz parte de um processo maior. Né? A torre fala de tudo isso. O despertar da alma para si mesmo, para si mesma. E não, Sagita, você não está atrasado. Sabe aquele 8 de paus no início da tua leitura, lá do Sombra? Não, você não está atrasado. Você está em evolução. Não está perdido. Você está se reencontrando. Tem um reencontro aqui contigo mesmo. Contigo mesma. E a cada escolha consciente, cada ato de coragem, cada momento de descanso intencional, é uma semente plantada num jardim interno, que um dia vai florescer. E florescerá em plenitude. E a mudança não começa lá fora. Começa aqui. Agora. Na tua decisão de olhar para dentro, de ousar viver em harmonia com quem você realmente é. Caminhar, Sagita, é também um modo de orar. E você, mesmo cansado, cansada, continua andando. E é nisso que reside a verdadeira vitória. Tá bom? Eu espero que essa leitura tenha te trazido a reflexão, tenha te trazido um insight, tenha te trazido uma luz, uma clareza, tenha te trazido uma compreensão. E que você entenda que você é responsável pelas suas escolhas. E não escolher nada também é uma escolha. Então, se te trouxe algum insight, deixe nos comentários, comenta, compartilhe. Se não está inscrito ou inscrita aqui nesse canal, se inscreva, que a luz divina continue te guiando. Gratidão por você aqui, até a próxima leitura.